Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Roberta Martinelli, estou hoje aqui para falar sobre anquiloglossia. Então, a anquiloglossia é uma questão multidisciplinar extremamente complexa, com profissionais de diferentes áreas envolvidos tanto na avaliação quanto no tratamento. Por isso, existem diferentes opiniões entre os profissionais, sejam da mesma área, sejam de áreas diferentes. E o que é importante? Reunir as experiências de diferentes áreas para a compreensão da anquiloglossia e do seu impacto na vida das pessoas. Eu vou falar para vocês com o olhar da motricidade orofacial, que é o campo da fonoaudiologia que trabalha com as funções orofaciais, de sucção, mastigação, deglutição, respiração e fala, desde o período gestacional até o processo natural de envelhecimento. Então, para começarmos, temos, e é indiscutível, a importância da língua humana, que é um órgão especializado, localizado na cavidade oral, participando de todas as funções orofaciais. E aí, na sua face inferior, nós temos o frênulo lingual. Durante muitos anos, se acreditou que o frênulo lingual é uma prega pequena de membrana mucosa que conecta a língua ao assoalho da boca, permitindo que a parte anterior da língua se mova livremente. Deixou de ser isso? Não. Continua sendo uma pequena prega de membrana mucosa, conecta a língua ao assoalho da boca e tem que permitir que a parte anterior da língua se mova livremente. Porém, hoje nós sabemos que o frênulo lingual é uma estrutura dinâmica e em camadas, formada pela mucosa oral e pela fáscia, como vocês podem ver nessa imagem do assoalho da boca, que é mobilizada em uma prega na linha média, na elevação ou na retração da língua. Quando o frênulo limita os movimentos da língua, então nós temos uma anquiloglossia. Existem várias definições para anquiloglossia. Isso é importante vocês saberem. Existem muitas definições publicadas. Eu utilizo esta definição, que é uma definição proposta pela IATP, que é uma organização americana internacional que reúne profissionais que pesquisam sobre anquiloglossia, sobre frênulo lingual, e a partir de estudos baseados em embriologia, se chegou a esta definição, que a anquiloglossia é uma anomalia congênita, isso quer dizer, está presente ao nascimento, que ocorre quando tecidos remanescentes embriológicos, restinhos de tecido, que deveriam ter sofrido apoptose, que é a morte celular programada, durante o desenvolvimento embrionário, permanecem na face inferior da língua, restringindo seus movimentos. Essa definição explica a grande variação do frênulo lingual reportada na literatura. Então, nós temos anquiloglossia superior, quando o frênulo lingual está fixado na papila incisiva. Anquiloglossia labial, quando o frênulo lingual está fixado no frênulo labial. E anquiloglossia lateral, quando língua e frênulo estão fixados nas laterais da cavidade oral. O que nós sabemos hoje sobre a anquiloglossia? Ela tem uma natureza que é hereditária. A incidência maior é no sexo masculino. Pode estar ligada ao cromossomo X. Quando eu digo pode estar, porque os estudos estão indicando, mas não está totalmente comprovado. Pode ser uma mutação do gene TBX22. Pode ser. O gene TBX22 é um dos genes que causa fissura palatina.
Por isso que em muitas síndromes que nós temos fissura palatina, nós temos anquiloglossia associada. Tem uma herança autossômica dominante com penetrância incompleta. O que significa penetrância incompleta? Ela ocorre quando a presença do genótipo não determina o fenótipo correspondente em todos os indivíduos portadores. Isso quer dizer que alguns portadores do gene não expressam esse gene. Porém, a herança não muda. Esses portadores podem transmitir o gene da enfermidade à geração seguinte, e ela pode ser expressa ou não, e assim sucessivamente. A anquiloglossia, ela pode ocorrer de forma isolada, só ela, ou ela pode estar associada a síndromes, como vocês podem ver nesta síndrome, nesta também. Nesta síndrome, vejam a anquiloglossia associada. Nesta síndrome também, anquiloglossia associada. Nesta também, vejam anquiloglossia. Nesta outra também, citado a anquiloglossia. Nesta outra aqui também, citado anquiloglossia. Nesta também. Em algumas síndromes, a anquiloglossia não deve ser tratada. Então, qualquer procedimento que aumente a gravidade da glossoptose pode aumentar o risco de obstrução ou agravar qualquer obstrução existente. Então, a síndrome de Pierre-Robin, os pacientes que têm essa síndrome têm uma tendência a ter glossoptose. Então, quando nós temos uma anquiloglossia, neste caso, a anquiloglossia é benéfica para esses pacientes, porque impede que ocorra a glossoptose. Então, não deve ser tratada. Em outras síndromes, a anquiloglossia pode contribuir. Então, são dois casos de anquiloglossia superior que foram submetidos à cirurgia e tiveram um sucesso imenso, porque a língua pôde se movimentar livremente. As primeiras referências falam que antigamente o problema era identificado e corrigido prontamente, sem nenhuma controvérsia. As parteiras mantinham uma unha longa e afiada para cortar o frênulo da língua dos recém-nascidos quando eles estavam fixados anteriormente. Por gerações, a anquiloglossia foi diagnosticada e tratada ao nascimento para evitar dificuldades de amamentação e fala. Mas, com o declínio da amamentação nas décadas de 40 e 50, o tratamento então caiu em desuso. Só retornou com as campanhas de incentivo à amamentação preconizadas pela Organização Mundial da Saúde e pela Unicef a partir da década de 90. E aí a anquiloglossia foi novamente identificada como um problema em potencial e os pesquisadores começaram a desenvolver critérios de diagnóstico e tratamento para apoiar as mães que amamentam. Instituições e profissionais começaram a orientar sobre a interferência da língua presa na amamentação e a importância do diagnóstico precoce. Atualmente, nós temos muitas associações de anquiloglossia no mundo, porém estas são as três maiores. A IATP, que é americana, que é mais antiga, que tem congressos anuais, a ATP, que é do Reino Unido, que produz muito material, mas não tem congressos, e a ASTLIT, que até o ano passado chamava ASTLIT, e esse ano passou a chamar ASTOT, que é tecidos orais presos. Quando nós vamos para a literatura, para saber o que a literatura, as pesquisas falam, nosso grupo de pesquisa encontrou 651 artigos relacionados ao tema.
E olhem que interessante, de 1868 a 1990 são 122 anos. Nós só encontramos 37 artigos publicados. Em contrapartida, de 1991 a 2019, são só 28 anos e nós encontramos 614 artigos publicados. Bate com as campanhas, o início das campanhas de incentivo ao aleitamento materno. Então, nós tivemos um aumento de 7.333% no número de artigos publicados. O que mais esses artigos falam? Primeiro é cirurgia, depois amamentação, fala, aspectos sociais, deglutição e mastigação. Existem várias propostas de avaliação do frênulo lingual. A primeira foi de 1993, publicada por Hazel Baker. E vejam que interessante, essa autora lá em 1993 fala da importância de se avaliar a aparência, mas se avaliar a função também. Em 2000, nós tivemos uma classificação por meio de inspeção visual, classificando a anquiloglossia em leve, moderada ou grave e o frênulo lingual em fino ou grosso. Porém, os próprios autores relatam que foi uma classificação subjetiva baseada na fixação do frênulo na língua e na limitação do movimento da língua, movimento de elevação da língua. Em 2004, nós tivemos a proposta de classificação de Corilos, classificando em tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. É uma classificação muito utilizada no mundo, porque orienta os profissionais a classificar o freno, né? Porém, eu não utilizo porque, como eu mostrei para vocês, não existem só esses 4 tipos. Nós podemos ter inúmeras variações anatômicas. Ainda em 2004, nós tivemos outros autores que também tentaram classificar por meio de inspeção visual, considerando a espessura do frênulo lingual, a forma de coração da ponta da língua ao ser protruída e a fixação do frênulo na língua. Em 2005, uma proposta de detectar a presença da anquiloglossia, da língua presa, por meio de inspeção visual, tendo como padrão de alteração imagens fotográficas previamente fornecidas, como vocês podem ver nessas imagens. Em 2006, um outro instrumento foi publicado considerando os sinais e sintomas apresentados pelas mães, como dor ou trauma nos mamilos, e os sinais e sintomas apresentados pelos bebês. Uma membrana anterior visível na base da língua, restringindo o movimento da língua, levando à inabilidade de tocar o palato duro e ou inabilidade para acoplar o dedo do examinador e ou inabilidade para protruir a língua passando o limite da gengiva. Em 2010, nós tivemos uma publicação, não é um instrumento, mas uma orientação de uma neonatologista, que ela mostra que a inspeção visual do frênulo da língua em recém-nascidos deve estar associada à observação de sinais e sintomas apresentados, tanto pelas mães quanto pelos seus bebês. Em 2013, nós tivemos um estudo que relatou que os sintomas referidos e a observação clínica da dia de mãe-bebê durante a amamentação podem ser suficientes para diagnosticar a anquiloglossia e recomendar a frenotomia, não sendo necessário o uso de instrumentos de avaliação. Em 2015, a gente teve a publicação do Bristol, que avalia a aparência da ponta da língua, a fixação do frênulo no alvéolo inferior, a elevação da língua durante o choro com a boca aberta e a protrusão da língua sobre a gengiva.
De 2012 a 2016, nós tivemos o protocolo de avaliação do frênulo da língua em bebês. Em 2016, nós tivemos a publicação da validação da triagem neonatal do protocolo de avaliação do frênulo da língua em bebês. Em 2018, nós tivemos a publicação de um estudo que preconiza medir a distância da onde o frênulo está fixado até a ponta da língua e que essa distância deve ser em média de 9 milímetros. Em 2019, a gente tem a publicação do TAB, que é dos mesmos autores do instrumento Bristol, para facilitar a compreensão e a tradução a outros idiomas. Esta é uma revisão sistemática que analisou 3 instrumentos, né? O de Hazel-Baker, o Bristol e o teste da linguinha, que é o protocolo de avaliação do frênulo da língua em bebês. E concluiu que, segundo evidências, o teste da linguinha é o método mais eficaz para avaliar o frênulo lingual em neonatos, pois aborda todos os componentes necessários para o diagnóstico, como aspectos da história clínica, anatomia, funcionalidade e amamentação. Então, como vocês podem ver, não há critérios padronizados para o diagnóstico e classificação da anquiloglossia, sendo essa uma das principais críticas da Sociedade Canadense de Pediatria. E eles estão corretos. Por quê? Se eu não tenho uma única definição do que seja anquiloglossia, e se eu não tenho um único padrão de avaliação, eu vou ter uma variação dos índices de prevalência de 0,1 até 37,1%. É uma variação muito, muito grande. Quando a gente vai para a literatura, a gente vê que as revisões sistemáticas, como a meta-análise, mostram que a real prevalência da anquiloglossia ela é desconhecida, pois pode variar de acordo com o instrumento de avaliação. E esta outra revisão sistemática mostra que a prevalência da anquiloglossia foi de 10% ao usar uma ferramenta de avaliação padronizada, em comparação com 7% ao usar apenas a inspeção visual. Então, a padronização, ela seria importante. Por quê? Ela iria permitir a realização de estudos epidemiológicos consistentes, a comparação de dados entre regiões do país, a comparação de dados entre países e conhecer os reais índices de prevalência dessa alteração. O que é importante? Esta revisão sistemática nos mostra que a anquiloglossia é uma condição significativa e os sintomas associados podem dissuadir as mães de amamentar exclusivamente. As implicações para a saúde infantil e o bem-estar materno devem ser consideradas à medida que diretrizes mais consistentes para o manejo da anquiloglossia são estabelecidas. Então, para nós finalizarmos, para diminuir as controvérsias, nós sugerimos utilizar os protocolos já publicados, aumentar o número de pesquisas baseadas em evidências, ter uma maior divulgação do conhecimento adquirido e treinar os profissionais para as avaliações propostas e já publicadas. Muito obrigada pela atenção de todos. Espero aí que eu tenha ajudado na compreensão da anquiloglossia.